Oi gente, tudo bem? Eu sou a Inara, sou apaixonada por livros e hoje eu vim trazer um vlog de limpeza da estante. Eu tô aqui um pouquinho sumida daqui faz um tempo, eu acho que eu comecei a gravar, né? Postei alguns vídeos no início do ano e parei, só que como vocês podem ver, o cenário mudou de novo. Ano passado, no final do ano passado, eu tinha feito uma reforma e feito outras estantes, eu troquei por partilheiras. E nesse meio tempo, muita coisa aconteceu e eu acabei me mudando. Então, nesse apartamento que eu morava com os meus pais, agora eu tô no apartamento. E esse apartamento tem um cômodo só pros livros, literalmente só pros livros, porque tem um guarda-roupa, umas caixas ali, que já faz uns 2 meses que eu me mudei. Eu ainda tô me adaptando assim, e eu não consegui limpar a estante desde que eu mudei. E antes de eu me mudar, já tinha um tempo que os livros não estavam sido limpos, né? Eu consegui trazer em mala, em caixa, e só fui organizando. Meu pai colocou as estantes para as partilheiras, e eu só fui organizando. E então chegou o momento. Tem dois boxes de livros que eu comprei que tá pra chegar. Eu quero abrir espaço pra eles caberem na estante, que eu quero que eles estejam na estante. E eu tenho uma estantezinha bem pequenininha aqui, que na verdade antes era a minha mesa de cabeceira, que eu quero ver se eu consigo colocar alguns livros. Se eu não me engano, só vai caber livros pequenos nele, mas aí já vai liberar uma estante e meia daqui. Então vai dar uma ajudinha, que eu quero ver se eu consigo colocar mais decoração. Igual aqui, ó, eu tive que colocar os livros deitados pra colocar esses dois funcos que eu fiz aqui. Tem uns lá pra cima, junto com o trono de vidro. Tem outros 3 que eu tô fazendo, vou mostrar pra vocês depois. Que eles não vão ficar prontos até eu terminar, né, a arrumação da estante, mas eu já quero deixar o espaço deles aqui, em algum lugar, não sei onde eu vou colocar ainda, pra mim colocar esses funcos novos. E pra caber também os novos boxes de livro que tá pra chegar. Quando chegar eu faço um unboxing aqui pra vocês. Livro, eu comprei todos os dois foi de sebo. Um foi na estante virtual e o outro foi numa outro sebo que eu acompanho eles pelo WhatsApp. Mas quando chegar eu coloco, se chegar em bom estado, tudo direitinho, eu mostro pra vocês aqui e eu falo onde eu comprei. Mas em reorganizando tudo. Alguns livros eu acho que vai ficar de fora da estante, alguns vão vir pra cá, pra que eu falei aqui do lado, e alguns vai ficar fora da estante, mas eu quero que seja uma estante, eu gosto dela cheia assim, mas eu quero que fique uma estante mais com decoração também. A profundidade dela é 20 centímetros. Então, às vezes, o funko, por exemplo, eu não consigo colocar ele aqui na frente, senão ele cai. Então, eu tenho que conseguir colocar pra dentro, né? Colocar eles no meio assim, igual tá aqui, mas às vezes com livro embaixo, às vezes sem livro. Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer alguma coisa pra me comer, eu já volto e mostro pra vocês como é que vai ficar. A estante tá assim, essa estante pequenininha que eu falei, que eu quero colocar uns livros. Aqui por enquanto tá Harry Potter, eu quero tirar tudo dessas caixas, são coisas de livro. Quero tirar e ver se eu consigo colocar esses livros menorzinhos aqui nela. A estante tá assim, ó. Ela não tá desorganizada, mas eu quero limpar ela, que ela tá bem suja. E igual eu falei, o teto tá aqui, essa daqui é a mais alta, então ela tá bem alta. Vou chegar daqui, ó, da porta, que vocês vão ver. Ela é muito alta. Aí eu vou tirando, vou mostrar pra vocês, eu vou tirando tudo. Eu vou começar e vou limpar, vou colocar aqui, que eu coloquei essa coxa aqui no chão pra colocar eles aqui. E vou limpando e organizando como é que eu quero. Organizar na estante. E provavelmente eu vou vindo por essa parte assim, ó, a parte que eu consigo alcançar. Pra cá, que eu quero colocar decoração, porque as lá de cima não dá pra ver tanto. Então deve continuar mais ou menos do jeito que já tá. Tipo assim, livro em tudo, sem espaço pra colocar decoração. Porque também não vai dar pra ver. Mas aqui, essa parte aqui de baixo, eu quero que tenha mais decoração, tenha uma divisória diferente, tá? Eu vou colocar vocês ali no tripé ali, pra vocês acompanhando como é que vai ser essa limpeza, essa organização nova. Deve demorar um pouquinho, mas não acho que eu vou gravar tudo não, mas uma parte pelo menos eu tirando os livros e depois eu voltando, eu vou pra colocar, eu mostro pra vocês como é que vai ser o processo.
Acabei de tirar os livros da estante. Tá assim, eu vou limpar os livros primeiro e depois eu limpo a estante, tá? Porque tá quase dando a hora do almoço. Eu limpo os livros, limpo as estantes, enquanto eu almoço, dá tempo delas ir arejando um pouquinho e secando. Eu vou limpar aqui também. Só vou conferir se vai caber livro grande ou pequeno depois. Aí eu vou saber como eu vou fazer minha organização aqui. Mas tá aqui, gente, é muito livro. A minha meta é ter umas 4 dessas. A minha meta é ter umas 4 dessas. Eu já tô cansada, já tô sem fôlego com essas. Imagina com mais 4. Mas eu acho que livro nunca é demais. Mas aqui, ó, eu deixei mais ou menos separado. Fui tirando da estante, eu fui colocando mais ou menos as pilhas do mesmo jeito que tava aqui, porque aí eu não separo coleção e dá menos trabalho. Mas aqui, basicamente, tá os livros menores. Aqui é quebra-cabeça, tá? Que eu deixava ali, eu vou tirar, vou colocar em outro lugar. Aqui é tudo livro pequeno, nessa versãozinha menorzinha. Ali também, Harry Potter. Aqui é uns livros que ficava aqui em cima, em aleatório. E aqui vai vir nas pilhas. Nossa, aqui tem 3 da Sarah J. Maas. Mas essa pilha aqui praticamente toda... Essa não. Essa daqui é praticamente toda da Sarah J. Maas. E essa daqui, ó. Tem uma parte também Sarah J. Maas. É muita coisa. Aquelas 2 pilhas ali, a Cassandra Clare, eu não separei ali, é V. Schwab. Uma parte é fantasia. Ali. Esses, na verdade, essas daqui, ó. É tudo livro capa dura. Aqui também tem fantasia. E aqui livros aleatórios, tá? Não organizei muito bem essas partes não, mas é igual tava na estante. E ele aqui é suspense. Aí na hora que eu tiver... E ali veio tá, as decorações e algumas ficaram aqui. Mas aí eu vou limpar os livros, vou arrumar a pilha deles, como é que eles vão ficar mais ou menos, como é que eu quero organizar. E vou pegar e limpar a estante depois. Aí eu almoço e depois eu dou continuidade. Eu acho que eu vou arrumar essa daqui primeiro, com os livros menores, pra me ver o que eu consigo colocar aqui, pra saber o que eu não preciso de colocar na grandona. Mas, gente, é muita coisa. Bora fazer antes que eu desanimo, tá? Gente, mudança de planos. Eu limpei todos os livros pequenininhos e limpei a estante já de uma vez e vou organizá-la primeiro e vou comer, porque já é meio-dia. E depois eu vou... Esqueci de 2 livros. E depois eu vou pegando e vou limpar e organizar a grande, tá? Eu só quero conferir. Vai ser só livro pequenininho aqui mesmo. Eles ficam bem... Sobra bem pouquinho. O que é a minha ideia? Dividir por livros lidos e não lidos, tá? Vai cortar minha cabeça. Dividir por livros lidos e livros não lidos. Então, eu vou fazer uma pilha, dividir aqui. É muito livro pequeno, então eu acho que não vai caber nessa estante só. Mas o máximo que der, eu quero colocar aqui. Tô com medo dela cair, mas espero que não aconteça. Até tirei os livros todos do box. E vou colocando de novo à medida que eu for colocando aqui. Eu tenho que folhear eles ainda, então na hora que eu for separando o que eu li e o que eu não li, eu faço essa separação. Ah, vou aproveitar, meu telefone tá com 20% de carga, eu não vi que não tinha carregado. Tava descarregado. Então vai dar tempo de eu fazer isso e eu coloco ele pra carregar enquanto eu almoço. Tá cheio de aqui, é Harry Potter. Tem 2 box, mas ficou assim. Ah, acho que eu gostei bastante do jeito que ficou. Aqui são livros lidos, em cima, aqui também. Aí aqui vai começar livros não lidos. Essa parte, eu acho que tem bem pouco livros não lidos. E essa parte aqui é livros não lidos. Mas, muito provavelmente, só esse aqui não, isso daqui tudo vai sair da estante. Em breve, tá? Eu ainda tô decidindo pra onde mandar, por isso que eu não tirei nada ainda. Porque antes de eu me mudar, eu já tinha tirado alguns do lugar. Aí eu acabei que eu me mudei, não tinha aberto mão deles, eles continuaram. Mas esses aqui, eu não pretendo ler mais, então eles estão... Vai ficar em caixa até eu decidir o que fazer. E esse daqui eu vou tentar arrumar um jeito de ir pro estante, porque ele também foi um presente de amigo oculto, quando eu fazia amigo oculto com minhas amigas, na época de escola. Então ele vai ficar, independente de onde. Isso... Ai, gente, eu acho que tem poucos livros não lidos, tá? Me surpreendeu esse daqui. Tipo assim, o restante não. Os livros de edição grande tem muito não lido. Mas esses daqui, de pequenininho, eu achei que tem até pouco. Vou ver se eu leio em breve. Aí aqui no meio, que ficou não lido, foi Fisgados pelo Amor e Agora para Sempre Lara Jean e Aprendiz do Vilão. Aprendiz do Vilão eu pretendo ler em breve. Agora para Sempre Lara Jean não sei, não faço ideia se eu vou ler ele, porque eu acredito que eu vou ter que reler os outros. E Fisgado pelo Amor em algum momento desse ano eu ainda leio.
Mas ficou assim, gente, acho que ficou bem coloridinho, eu gostei. Aí agora eu vou comer, e depois eu volto. Eu vou almoçar agora é 12h40 já. Eu vou pegar e vou comer, e depois eu volto pra continuar. Eu vou tirar aqui que os de Harry Potter tá aqui, eu vou limpar a estante primeiro, quando eu voltar. Enquanto ela ficar arejando, eu limpo os livros. E vou decidir fazer as pilhas. Eu não vou limpar tudo de uma vez, não. Eu vou limpar aos poucos. Tipo, Cassandra Clare. Limpo, boto na estante do jeito que eu quero. E depois vou limpando outra leva. Porque eu sei que eu vou ficar... Aí eu prefiro ser mais dinâmico. Porque se for de uma vez só me cansa. Mas vamos lá. Eu vou comer e depois a gente continua. Eu acabei vendo série e esquecendo de me mexer. Já é 3h06 da tarde. Mas eu voltei já tem um tempinho, já tem umas meia hora. Eu já limpei aqui tudo. E eu separei algumas pilhas, já tá limpa. Essa pilha, que é da Sarah J. Maas, ela já tá toda limpa, pronta pra colocar na estante. Essa pilha de Cassandra Clare e aquela pilha que basicamente são livros de vampiro. São muitos. Aí também tem 50 Tons de Cinza, que tá ali porque antes, né, era uma fanfic de Crepúsculo, e Crepúsculo também tá ali. Aí eu tirei aqui, vocês vão ver que aqui em cima tá Academia de Vampiros, eu tenho os primeiros 3 livros repetidos, eu já tirei, que eu vou tirar eles da estante, tá? Aí eles vão ficar junto com a pilha dos livros que eu falei que tá por baixo aqui, em algum lugar aqui, que é os livros que eu vou... Se cabe na estante vai ficar, senão eu vou tirar e colocar numa caixa pra guardar e ver o que eu decido, que esses livros eu quero passar eles pra frente, tá? Então, aquela pilha, ela vai pra última de lá, eu já acostumei dela ser sempre a última da estante, independente de que estante eu esteja. Então, ela vai pra última de lá, a escada já tá aqui pra me colocar. Aí, Cassandra Clare, aqui, e Sarah J. Maas, eu gostaria de colocar mais ou menos nessa parte aqui mais de baixo, que são duas autoras que eu gosto bastante, eu tenho até tatuagem das duas séries. Então, eu gosto de deixar elas aqui em vista. E outra estante, outros livros que também vai estar aqui vai ser livros de romance contemporâneo. Tipo, Emily Henry, Ellie Hazelwood, essas autoras assim, que têm feito muito sucesso nos últimos tempos de romance. Aí eu vou fazer isso, vou colocar ali de novo nos boxes que eu tirei pra me organizar, da Cassandra Clare, mas antes eu vou colocar aqueles lá em cima, tá? Porque daqui a pouco eu tenho que sair pra buscar minha mãe, então não sei se vai dar pra fazer tudo hoje, tá? Mas por enquanto é isso. Eu quero dar preferência pelo menos pra organizar os daqui. Que eu tô usando a escada, aí eu devolvo a escada da minha irmã e faço o restante depois. Mas é isso, bora! Eu coloquei aqui, ó, ignorem o barulho, tem criança aqui do vizinho, mas eu me organizei. Coloquei lá em cima o de vampiro, tá assim ainda, porque senão a estante ela vai virar, tá? Então eu tenho que colocar peso dos dois lados.
Aí aqui ainda tem esses pra organizar, eu tenho que limpar os livros pra subir pra lá. Mas aqui ficou Cassandra Clare. Coloquei alguns da Vei Schwab que eu tenho. Aí eu coloquei esse box aqui. É box nessa série de Pássaro e Serpente, que eu acho que é uma temática que, puxa, tem uma coisa mais dark, mais sombria. Na minha cabeça faz sentido. Se na sua não faz, não. Na minha eu tô fazendo. E aqui eu coloquei só Sarah J. Maas. Aí aqui eu vou colocar os dois Funkos que eu tenho da Ellie e da Manon. E vou continuar, vou limpar mais alguns, acho que pra colocar aqui em cima agora, pra me liberar a escada. Aí, vamos ver. Eu acho que lá pra cima vai continuar alguns livros capa dura e suspense, que vai subir. Aí eu mostro pra vocês à medida que eu for colocando. Gente, tá assim. Eu armei lá em cima, né? Basicamente, lá em cima continua de vampiro, mas eu fiz umas mudanças que eu esqueci de... a entrevista com o vampiro e Drácula, eu coloquei aqui no inicinho. Chega mais perto. Aí ficou aqui alguns... Cadê? Aqui, alguns da Marvel também, que tava no meio, que era capa dura, eu colocava separado, eu coloquei junto. Do Stephen King, alguns que ficava separado, eu coloquei tudo junto. Mas ficou mais ou menos assim. Aqui, basicamente, era só livro capa dura. Eu coloquei os dos intrínsecos, eu mudei, né? Coloquei dos intrínsecos. Coloquei alguns C.J. Tudor, coloquei aqui também. Alguns de crimes reais, né? Do selo Crime Scene da Darkside. E, basicamente, aqui vai vir ficção científica, tá? E aqui ficou suspense. Alguns livros mais contemporâneos que não tem eu não sei muito bem em que gênero se encaixa, ficou aqui, e essa pilhazinha é romance de época. Aí que eu já mostrei, né, Cassandra Clare, aqui ficou essa série de Pássaro e Serpente e da Vei Schwab,
E aqui ficou os da Sarah J. Maas. Eu coloquei esses três aqui pra ficar bonito. Eu não sei se eu ainda vou colocar livro aqui ou se eu vou colocar alguma decoração. Mas por enquanto tá assim. E aqui ainda tem tudo isso pra arrumar. Eu vou ver se eu consigo limpar tudo. Basicamente aqui ainda tem romance e fantasia. Parece que não tem muita coisa, mas ainda tem muita coisa. Eu vou pegar e ver se eu consigo arrumar, né? Organizando um pouco ainda aqui. Porque 5 horas eu vou tomar banho pra me buscar minha mãe. Então, por enquanto, tá assim. Eu vou parar de gravar um pouquinho, vou colocar alguma música pra me escutar, enquanto eu limpo. Se eu continuar organizando aqui, eu pego e volto a gravar. Mostrei, né, eu terminando a estante, porque eu tava com pressa, eu falei que 5 horas eu tinha que tomar banho pra sair. E agora é 4h54, então eu terminei em cima. Aqui eu mostrei pra vocês, ficou do mesmo jeito, eu não mexi mais aqui. Aí, faltava essa parte aqui pra me mexer. Então, ficou assim, aqui eu já tinha te mostrado, eu coloquei algumas decorações no meio. A daqui, provavelmente vai trocar pelas bonequinhas que eu tô fazendo. E essa daqui também, que eu vou fazer uma outra que já tem o material ali pra fazer. Aí eu coloquei as decorações. Quero ir colocando, então provavelmente essa decoração e a daqui vai descer pra essas duas aqui tá sem nada. Mas ficou basicamente, aqui já tinha mostrado. Eu não tinha mostrado, essas aqui tá bem velhinhas, tá? Foi uma das primeiras que eu fiz, que é da Ellie. A Ellie não, né? Quando ela tá de Selena ainda, quando ela ainda é assassina. Ela tá até... Eu tô precisando de colar ela de novo, que ela tá com a cabecinha solta. E aqui é a Manon. Só que essa Manon, ela já caiu no chão algumas vezes e a cabeça dela já rachou aqui, ó. E a capa dela, né, na mudança acabou quebrando, porque era muito fininha, muito sensível. Eu fiz bem... que eu fiz ela pra dar o efeito que ela tava voando, então quebrou a capa dela toda. Eu quero ver se eu refaço as duas, na verdade, pro jeito... Mudei um pouquinho o jeito que eu faço, então quero trocar as duas. Mas aqui ficou Trono de Vidro, Cidade da Lua Crescente, o 1 e o 2. Quero ver se eu compro 3 em breve, que eu tô lendo. Aí aqui ficou a Cotar e os livros capa dura que eu tenho. Ficou esse globinho aqui, que eu comprei quando eu fui pra Bienal, em São Paulo. A Bienal do ano passado, de 2024. Aí aqui ficou alguns livros de romance. Aqui, vou explicar mais ou menos. Aqui, aí eu coloquei esses dois funcos que eu fiz, do Gustavo Mioto e da Ana Castela, da música Princesa. Eu tenho que fazer alguns detalhes ainda, tipo o pincer que eles têm, eu não coloquei ainda. Mas aí, muito bonitinho, gente, até o microfonezinho. Eu sou muito fã das músicas dele. E eu achei belíssimo a apresentação deles de gravação do DVD dele, que eles cantaram Princesa. Depois vocês escutam, a música é muito bonita. Coloquei ele aqui e tem da Ana também, que foi lindíssimo. Aí dela também é a mesma coisa, falta colocar brinco, pinça, essas coisas. Mas ficou muito perfeitinho, gente. É muito, muito bonitinho como eu fazer e ver pronto, sabe? Mas eu gosto bastante. Aí ficou assim, os dois. E o chapéu tá aqui, que na verdade o chapéu é pra colocar nos dois. Tem a parte da música, que ela que usa o chapéu, né? E ela coloca na cabeça dele. Só que eu fiz, eu não acabei de fazer. Aí olha pra você ver, eu fui colocando pra ajustar, aí eu acabei estragando ele e ele acabou caindo no chão. E ele quebrou aqui e quebrou uma partezinha aqui, ó. Eu vou ter que fazer outro chapéu, que eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu vou tentar consertar esse, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas a ideia era caber tanto na cabeça dela, tanto na cabeça dele. Tem uma parte na música que ela coloca na cabeça dele. Ia ficar belíssimo. Mas eu não acabei não terminando, deixei aí e ficou aí. E aí acabou o biscoito secando muito, eu vou ter que refazer, porque eu não vou sofrer pra conseguir cortar, que eu tenho que cortar aqui dentro ainda. Mas voltando. Aqui ficou Ali Rezeut, os livros que eu tenho dela, Emily Henry, Helena de Armas e alguns romances aí mais famosinhos, alguns nem tanto, mas romances até aqui, são romances contemporâneos, digamos assim, né? Mais atuais. Aí aqui veio os romances LGBT daqui pra cá. Daisy Jones não encaixa, pelo que eu me lembro quando eu li, tá? Mas tá aqui porque eu tô fazendo, os bonequinhos que eu tô fazendo, elas são de música, são cantoras. E aí eu coloquei junto como
a vibe mais famosa, eu coloquei aqui junto com Daisy Jones, o Sete Maridos de Evelyn Hugo e Fica Entre Nós. E coloquei aqui, que não ia caber aqui, Delilah Green Não Está Nem Aí e Astrid Park Não Falha. Eu só li o primeiro, quero ler o segundo para comprar o terceiro. Aí aqui ficou fantasia, basicamente séries de fantasias, e aqui são individuais, né? Um pouquinho aqui são individuais. Ou alguns que tem continuação e eu não tenho ainda. Mas aqui vem Holly Black, ai gente, amo Era Uma Vez um Coração Partido, tem a trilogia, A Rebelde do Deserto, aí vai continuando aqui algumas trilogias, a série, né, tanto a trilogia Grisha, tanto a duologia dos Corvos. Aqui vai vir alguns aleatórios, com alguns mais temático de... esqueci o nome? De mitologia. E vai vir aqui também uns de mitologia mais asiática e alguns aleatórios aqui, que eu acho que combina com esses livros. E aqui veio alguns de capa dura de fantasia e depois o box de A Chama Entre as Cinzas. E aqui, por último, ficou alguns livros de fantasia que eu tenho, só um, não necessariamente que são um só. Powerless, gente, eu quero muito ler, Powerful, e lançou Hopperless, eu acho que é isso. Eu quero muito ler o segundo e o terceiro livro, na verdade é segundo, né? O outro é de contos. Powerful é de contos, eu quero muito ler a continuação de Powerless. Não quero ler pela fantasia, eu quero ler pelo casal, tá? Mas eu quero muito ler. Aqui tem Outlander, que tá parado ainda, eu comprei na Bienal, né? E o primeiro numa compra antes e o restante na Bienal. Mas eu não comecei a ler ainda porque não tem os outros. E eu sinto que eu vou querer ler um atrás do outro, porque são livros gigantes pra você esquecer e ter que reler. E eu esqueço fácil. Aí aqui vai vir Guerra dos Tronos, os 5. E aqui eu coloquei Harry Potter. Os que eu tenho 2 box e os dois primeiros livros repetidos da minha casa, que é a Sonserina. Então ficou aqui. Apesar de a autora não ser muito boa como pessoa, mas tem um apego sentimental. E aí ficou aqueles ali, gente. Ficou uma edição ilustrada de Harry Potter, alguns de Academia de Vampiros que eu tenho repetida, e os livros que eu já mostrei pra vocês, tá? Ficou aqui, são livros que eu pretendo tirar da estante, alguns não vai sair da estante, mas não tem tamanhos diferentes dos que tá ali. Então ficou assim. Então, o geralzão... Ai, eu adorei ter colocado aqui. O geralzão ficou assim. Ficou muito bonito, eu gostei bastante dessa organização, que dá pra me colocar mais decoração, eu gosto desse estilo. E agora eu vou tomar banho, que eu tenho que sair, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não vou nem mostrar minha cara, que eu tô toda... tô daquele jeito, tô cansada. Mas ficou assim, espero que vocês tenham gostado. E é isso, tchau!